Eletrostática. Lei de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb foi um engenheiro francês que determinou a lei matemática que rege a interação entre as partículas eletrizadas. Ele se baseou no modelo da lei da gravitação universal de Isaac Newton. Utilizando uma balança de torção, que havia sido criada pelo britânico John Michell, ele aperfeiçoou a balança de torção para medir a intensidade dessas forças, tanto com cargas positivas quanto com cargas negativas. Na verdade, essa balança de torção nada mais era do que um instrumento chamado dinamômetro, que mede forças. Nós já conhecemos alguns princípios da eletrostática. Nós sabemos que cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Positiva repele positiva, assim como negativa repele negativa. E cargas de sinais contrários se atraem. Esse é conhecido como o princípio de Dufault. A lei de Coulomb, ela se baseia em duas cargas de dimensões desprezíveis, ou seja, cargas muito pequenas, em suas dimensões físicas, não na quantidade de cargas. É como se fossem corpos pequenos carregados, como se fossem pequenos pontos, que nós vamos chamar de cargas elétricas puntiformes. Não se refere à quantidade de carga, e sim ao tamanho. Então são corpos de dimensões desprezíveis. Esses corpos são eletrizados a uma interação elétrica, ou seja, ocorre uma força entre eles. Aqui nós percebemos que essas duas cargas estão separadas por uma certa distância. A intensidade dessa força diminui à medida que se aumenta a distância de separação D entre essas duas cargas. E a direção dessa força F é a direção da reta que une os corpos, as duas cargas. O sentido da força elétrica. Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão. Aqui nós temos duas cargas positivas, então Q1 vai repelir Q2, assim como Q2 vai repelir Q1. Com qual intensidade? Com a mesma intensidade de força, porém em sentidos contrários, de acordo com a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. A mesma coisa acontece com as cargas negativas. Porém, se nós colocarmos cargas de sinais contrários, ou seja, uma positiva e outra negativa, essa força já será de atração. A direção continua sendo a mesma, né, entre elas, porém o sentido agora é Q1 e Q2, Q1 vai apontar para a direita, assim como Q2 vai apontar para a esquerda. A intensidade da força será a mesma. Não importa o valor da carga, a força que uma exerce sobre a outra tem a mesma intensidade, o mesmo valor em módulo. Lei de Coulomb. Aqui nós temos as duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Elas estão separadas por uma certa distância D. Q2 vai sofrer uma força através da interação com a carga Q1, que eu vou chamar força que 1 exerce em 2, F de 1 e 2. Assim como Q1 vai sofrer uma força que é justamente com a interação da carga Q2. Será a força que 2 exerce em 1. A lei de Coulomb estabelece que essa força elétrica é diretamente proporcional ao módulo, ou seja, a intensidade dessas cargas, e inversamente proporcional à distância ao quadrado. E esse valor todo será multiplicado pela chamada constante eletrostática do meio, K, ou seja, depende em que meio essas cargas estão colocadas. F, a força elétrica, é dada em newtons, a unidade do sistema nacional. Q1 e Q2, em homenagem a Coulomb, vai ser dado em Coulomb. A distância no sistema nacional é dada em metros. E a constante eletrostática do meio, ela vai ser dada em newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. O modo da força de interação entre as duas cargas elétricas multiforme Q1 e Q2 é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos. O que isso significa? Se eu aumento uma carga aqui, eu vou aumentar todo o valor da força. E se eu aumento as duas, eu vou aumentar proporcionalmente a força. E a distância? Na distância, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Inversamente proporcional ao quadrado da distância significa que se eu aumentar o valor dessa distância, a força vai diminuir na mesma proporção, só que ao quadrado. Constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade, K da fórmula, ela significa
ela nada mais é do que a chamada constante eletrostática, que depende do meio em que as cargas se encontram. Essa constante, representada por K, é definida no sistema internacional como K igual a 1 sobre 4π vezes ε, sendo esse ε a permissibilidade absoluta do meio onde ela se encontra. E se esse meio for o vácuo? Aí nós consideraremos que a permissividade do vácuo é igual a 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aqui nós substituímos esse valor na fórmula 1 sobre 4π epsilon e vamos obter 1 dividido por 4π vezes 8,85. Esses valores vocês não precisam saber, só foi representado como eles são. O que vai nos interessar é o resultado dessa constante. Quando nós substituímos esse valor, nós vamos obter aproximadamente 8,99, que nós vamos arredondar para 9. Então, nós vamos obter 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb. Então, esse é o valor da constante eletrostática no vácuo. Essa constante, ela cai muito nas questões envolvendo eletrostática, onde envolve a lei de Coulomb. Então, nem sempre é dado esse valor. Então, é bom vocês se acostumarem com esse valor. 9 vezes 10 elevado a nona. Porém, se o meio for outro, tem que ser informado no problema. Por exemplo, no ar seco é aproximadamente o mesmo valor. A água, o valor já muda, é um pouco menor. O benzeno, aí ele já é um pouco menor também. E assim vai, petróleo, etanol. Dependendo do meio, vai ser informado qual é a constante eletrostática desse meio. Grandeza diretamente e inversamente proporcional. A gente vai entender agora como é que isso funciona. A gente já sabe que se a gente aumentar aqui no numerador, nós vamos aumentar o valor da força. E se nós aumentarmos o valor do denominador, nós vamos estar diminuindo o valor dessa força, sendo esta a lei de Coulomb. Se dobrar o valor de uma das cargas, o que vai acontecer com essa força? Essa aqui será a nossa referência. Então essa aqui seria a nossa força original de referência. Vai ser K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu dobrar o valor de uma das cargas, por exemplo, Q1, o que vai acontecer? A força, repare que esse 2 está multiplicando por esse termo. Ele passa para frente, então ele está multiplicando por toda essa força. Então, eu vou obter o quê? O dobro do valor da força. Agora, se eu triplicar o valor de uma das cargas e dobrar o valor da outra, vamos ver o que acontece. Eu estou triplicando o valor da Q1 e estou duplicando o valor de Q2. Então, nesse caso, eu posso fazer a multiplicação entre esses valores. 3 vezes 2 vai dar 6, e esse 6 vai passar para cá para frente. Então, essa força ela vai aumentar 6 vezes. Então, a força eletrostática aumentará 6 vezes em relação a essa força original. E se eu triplicar o valor de uma das cargas e dobrar o valor da distância? Reparem, agora eu estou aumentando a carga e estou aumentando em dobro a distância. Então, quando eu aumento a carga, eu sei que a força aumenta, mas quando eu aumento a distância, a força diminui. Como é que nós vamos calcular? A gente vai substituir os valores na fórmula. Força eletrostática, 3 vezes o valor de uma das cargas, e a distância, 2 vezes o valor da distância. Mas lembre-se que na fórmula a distância está ao quadrado, então esse 2 também vai ser elevado ao quadrado. E 2 ao quadrado nós sabemos que é 4. Esse 3 vai passar para frente, multiplicando. Então eu vou ter 3 que multiplica K, Q1 vezes Q2, dividido por 4, que era o 2 ao quadrado, vezes D ao quadrado. Então esse 4 aqui, ele está no denominador, ele continua no denominador. Portanto, essa força vai ser 3/4 da força original. Gráfico da lei de Coulomb. Se mantivermos fixos os valores das cargas e variarmos apenas a distância entre elas, o gráfico da intensidade de F, ou seja, da força eletrostática em função da distância, tem o aspecto de uma hipérbole. Aqui nós temos um comparativo entre distância e força. Então, a uma certa distância você tem uma determinada força. Se você dobrar a distância, você sabe que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então, essa força vai ser dividida por 4. E se, em vez de nós dobrarmos, nós quadruplicarmos o valor da distância? 4 elevado ao quadrado é 16. Então, essa força vai ser dividida 16 vezes, vai ser 16 vezes mais fraca. E se, em vez de nós dobrarmos ou quadruplicarmos, nós reduzirmos a distância? Por quanto? Pela metade. Então, 2 ao quadrado é 4. Só que esse 4 ele estava no denominador do denominador. Então, pela aquela multiplicação, divisão de fração, ele vai passar para o numerador multiplicando. Então, 4 vezes a força original.
A mesma coisa acontece se eu quadruplicar o valor, aliás, se eu dividir essa distância por 4. Aqui 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Ele vai passando para o numerador, ele fica 16 vezes o valor da força. Vamos ver como fica o gráfico comparativo aqui, olha. Para uma distância 4 vezes menor da força original, eu vou ter uma força 16 vezes maior. Para uma distância pela metade, né, da força original, então eu vou ter 4 vezes o valor da força. E a distância normal vai ser o valor da força de referência. E 2 vezes a distância, nós já sabemos que 2 vezes a distância, nós teremos uma força 4 vezes mais fraca, né? Essa força vai ser dividida por 4. E se for 4 vezes, aí vai ser 16 vezes mais fraca essa distância. Então, se nós unirmos essas linhas representadas aqui, nós perceberemos que formam uma hipérbole cúbica. Então, nós percebemos que essa força é o inverso do quadrado da distância ao quadrado. E esse gráfico é uma hipérbole cúbica. Agora vamos para um exemplo numérico. Determine a força de interação entre as cargas QA e QB. Elas estão separadas por qual distância? A distância é 3 metros que separa as duas cargas. A carga QA tem intensidade de 3 microcoulomb. A carga QB, menos 4 microcoulomb. Para nós colocarmos esses valores na unidade, tem que estar tudo no sistema racional. Então não pode estar em microcoulomb nem em milicoulomb, tem que estar em coulomb. Então nós temos que lembrar da tabela antes de colocarmos. Então vamos olhar para a tabela. Microcoulomb. Micro é a milionésima parte do coulomb, ou seja, o coulomb dividido por 1 milhão, o que dá 10 elevado a menos 6. E milicoulomb é a milésima parte do coulomb. Então nós temos o coulomb multiplicado por 10 a menos 3. Então vamos substituir agora na fórmula. A fórmula nós já conhecemos. A força elétrica é igual à constante eletrostática vezes o módulo do valor das cargas. Ou seja, nós vamos considerar somente o valor das cargas, não vamos considerar o sinal, dividido pela distância ao quadrado. Substituindo os valores, o valor da constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a nona newton metro quadrado dividido por coulomb. Repare que isso aqui não precisa me preocupar, porque isso aqui vai ser cortado. E o valor de uma das cargas, 3 vezes 10 elevado a menos 6, já que é microcoulomb, microcoulomb é 10 a menos 6, coulomb, convertido já para coulomb. E a outra era negativo, devido ao módulo, ela vai ficar positiva. Então fica 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb, é o chamado milicoulomb, 10 a menos 3. E a distância? 3 metros ao quadrado. Então vamos observar o seguinte, esse metro ao quadrado vai cortar com esse metro que também está elevado ao quadrado. Coulomb de cima multiplica, vai dar C ao quadrado, que vai cortar com esse coulomb de baixo. E o 9, bora reparar aqui, o 3 ele está elevado ao quadrado. 3 ao quadrado nós sabemos que é 9. Portanto, nós podemos cortar esse com esse. Fica somente a multiplicação de 3 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 9. Como é que eu resolvi essa parte aqui? É muito simples, pessoal. Esse aqui nós temos a multiplicação de potência de mesma base. 10 elevado a 9 multiplica por 10 elevado a menos 6, que multiplica por 10 elevado a menos 3. A gente vai somar os expoentes, conserva essa base, 10, e soma os expoentes. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Então fica 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Portanto, esse... Só um instantinho. Esqueci de cortar esse aqui. Olha. Pessoal, esse 9 ele cortava com 3 aqui, que estava elevado ao quadrado. Então ficou no final 10 elevado a 0, que multiplica por 12. Todo número elevado a 0 dá 1. Então 12 vezes 1 dá 12. Então essa força aqui, ó, dá 12 newton. Repare que N foi a única unidade que não foi cortada. O resto é tudo cortado. Por isso que quando nós formos calcular uma questão de Enem, não precisa colocar essas unidades, porque nós já sabemos que a força vai dar o resultado em newtons. Segundo exemplo numérico. 2 partículas de cargas elétricas, Q1. Essa é uma questão da FUVEST, tá? Vestibular. Só que eles foram bonzinhos aí. Por quê? Eles já não precisaram colocar microcoulomb, nanocoulomb, eles colocaram já a unidade do sistema rotacional, que está em coulomb. Então a primeira carga é 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. E a segunda, 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. Estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a nona. E ele foi mais bonzinho, ele te deu o valor da constante eletrostática aqui, ó. Então, já sei o valor de uma carga, o valor da outra carga. O que ele vai querer? A intensidade da força de interação entre elas, em newtons. Ou seja, ele quer saber o valor da força elétrica. Então, nós vamos pegar a lei de Coulomb.
Força elétrica é igual a constante eletrostática vezes o módulo das duas cargas. Ou seja, se bem que aqui não tem sinal, mas se tivesse, nós tiraríamos o sinal e ficaria tudo positivo. Então, substituindo aqui, a constante é 9 vezes 10 a nona, newton metros quadrados por coulomb. O valor de uma das cargas é 4 vezes 10 elevado a 16 coulomb, que multiplica pelo valor da outra carga, que é 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. E aqui embaixo, no denominador, nós temos 3 vezes 10 elevado a nona metros, que é a distância que separa as duas cargas, que está elevado ao quadrado, lembrando que a distância é ao quadrado. Então nós vamos começar a fazer o processo aqui de corte. Vamos começar a cortar aqui. Cortando metro quadrado com metro quadrado, coulomb daqui de cima com coulomb daqui. Sobrou o quê? Eu multipliquei 4 vezes 6, deu quanto? 24. Aqui eu tenho 9, aqui na constante eletrostática, e embaixo 3 ao quadrado dá 9 também. 10 elevado a menos 9 elevado ao quadrado vai dar 10 elevado a menos 18. E agora? Esse 9 daqui pode cortar com esse 9 de baixo. Sobrou o quê? 24 vezes 10. E aqui, eu tenho potência de base 10, né? Então, o que eu estou fazendo aqui no numerador? Aqui eu tenho 10 elevado a nona, eu vou colocar o 9, e esse aqui é 10 a menos 16, menos o expoente 16, e com esse outro expoente aqui 16. E esse outro expoente, eu posso utilizar ele? Posso. Como? Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Como é que a gente faz essa divisão de potência de mesma base? Conserva a base, que é 10, e altera o sinal da segunda aqui, ó, do que está no denominador. Se ele era menos, ele passa para cima como positivo. Ok? Então nós teríamos isso aqui. 24 vezes 10 elevado a 9, menos 16, mais 18. Fazendo essa subtração aqui, nós vamos ter 24 vezes 10 elevado a menos 5. E agora? Não está igual a nenhuma dessas daqui. É porque essa resposta aqui está na chamada forma de notação científica. Então nós temos que transformar isso aqui na forma de notação científica. E como é que a gente faz isso? A gente vai andar a vírgula para a esquerda. Se a gente andar a vírgula para a esquerda, é como se nós acrescentássemos um mais 1 aqui. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Então nós teríamos 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. Essa que seria a resposta correta, a letra D.